Enfermeira nota algo estranho em milionário moribundo e se espanta ao instalar câmeras em seu quarto. Sheila saiu do quarto do Sr. Barros com o coração pesado. Ela sabia que o que havia feito estava errado, mas não teria tomado essa atitude se não estivesse desconfiada. Ela precisava descobrir o que estava acontecendo, poderia até ser uma questão de vida ou morte. Na infância, Sheila morava com sua mãe em um pequeno apartamento em um prédio antigo de 2 andares. Ela não tinha pai ou outros parentes, apenas ela e sua mãe, Carolina. A mulher havia crescido em um orfanato, conseguiu uma moradia social do governo após se formar, estudou para ser costureira e trabalhou a maior parte da vida em uma fábrica de tecidos local. A zona industrial onde a fábrica estava localizada era perto de sua casa, o que era útil, pois Sheila e sua mãe viviam de forma muito modesta. No entanto, Sheila lembrava de sua infância como o período mais feliz de sua vida. Sua mãe era jovem e alegre, quando ela sorria, todas as preocupações de Sheila desapareciam. Carolina trabalhava duro, às vezes até em turnos noturnos na fábrica. Por isso, aos 5 anos, Sheila já sabia cuidar de si mesma, conseguia fazer sopa, arrumar a casa e ir à loja, se necessário. A maioria dos amigos de Sheila vivia da mesma forma, os pais trabalhavam, e as crianças ficavam por conta própria. Era um tempo feliz. Quando a mãe de Sheila finalmente chegava em casa, muitas vezes com algo delicioso, elas se sentavam na cozinha, bebiam chá e compartilhavam as novidades do dia. Era maravilhoso. Sheila achava sua mãe linda, de pele clara, cabelos castanhos avermelhados, esbelta. Ela desejava parecer com sua mãe, mas era pequena, tímida e de olhos castanhos, não tão impressionante quanto sua mãe. Sheila se orgulhava dela, mas essa beleza eventualmente causou a desgraça de Carolina. Arthur começou a cortejar Carolina com elogios, flores e encontros no cinema e em cafés. Às vezes, eles levavam Sheila junto. Arthur parecia alegre, bom e cuidadoso. No início, Sheila gostava dele, e às vezes conversavam sobre ele. Sheila tinha 11 anos naquela época e entendia muitas coisas, então sua mãe buscava seu conselho quase como uma igual. Ele está insinuando o casamento. Você acha que vale a pena? Naquele momento, Sheila tinha certeza de que valia a pena. Arthur poderia cuidar delas e ser um apoio e proteção. Sheila sentia falta de ter um pai e invejava suas amigas que tinham pais. Arthur trabalhava como motorista na fábrica onde Carolina trabalhava. Ele era bonito, durão e engraçado, era a alma da festa, com muitos amigos e conhecidos. Arthur morava em um apartamento de 1 quarto em um bairro melhor que o delas. De qualquer forma, o casamento logo aconteceu, e após o casamento, foi decidido que se mudariam para o apartamento de Arthur. Há uma escola melhor e aulas adicionais por perto, listava Carolina. Nosso apartamento é velho e precisa de reformas, o de Arthur é espaçoso, iluminado e bonito. Foi assim que Sheila e sua mãe acabaram no apartamento de Arthur. O homem havia remodelado a sala de estar, cortando uma pequena parte dela para que Sheila tivesse alguma privacidade, e até comprou alguns móveis para a garota. Sheila estava feliz em ter seu próprio quarto, mesmo que fosse parte da sala de estar. Então, o homem sugeriu a Carolina que vendesse seu pequeno apartamento. A mulher resistiu no início, com medo de ficar sem um lar, mas Arthur descreveu de forma convincente as vantagens de um apartamento espaçoso de 3 quartos e os planos para um segundo filho. De fato, como 4 pessoas poderiam viver em um quarto? Eventualmente, Carolina concordou, vendeu seu apartamento e deu todo o dinheiro para Arthur, que também colocou à venda seu apartamento de 1 quarto. Logo, a família se mudou para um espaçoso apartamento de 3 quartos, e Sheila tinha um quarto de verdade, o que a encantou. No início, a menina estava feliz com as mudanças. Arthur melhorou suas vidas, tornando-as mais brilhantes e completas. Eles moravam em um bom apartamento, recebiam visitas com frequência e era divertido e alegre. Sheila foi para uma nova escola e fez amigos rapidamente. Os primeiros 2 anos foram quase perfeitos. Quase, porque Arthur tinha um temperamento explosivo e frequentemente brigava com sua mãe por motivos insignificantes. Arthur era ciumento e se irritava com o que ele chamava de má administração de Carolina.
Era difícil para Sheila ouvir as críticas à sua mãe, mas Carolina assegurava de que tudo estava bem, que Arthur as amava e que brigas familiares eram normais. Então, Arthur começou a beber. Ele sempre bebia nos fins de semana com os amigos, e Carolina parecia gostar das festas, mas então Arthur começou a beber nas noites após o trabalho, às vezes com amigos ou sozinho. Carolina começou a se preocupar, pois Arthur precisava dirigir pela manhã. Arthur sempre ficava irritado com suas preocupações e às vezes dizia coisas dolorosas: "Eu aceitei você com uma filha, coloquei ambas em boas condições, eu a sustento porque seu salário é uma miséria, e você ainda me dá problemas? Saia da minha frente." Arthur dizia isso em voz alta e de forma rude. Se Carolina argumentava, virava um verdadeiro escândalo, e Sheila se trancava em seu quarto e tapava os ouvidos. Ela ficava com medo, chateada e magoada por sua mãe. Com o passar dos anos, Arthur bebia cada vez mais, perdeu o emprego e agora a família era sustentada apenas por Carolina, mas Arthur ainda se considerava um benfeitor que abrigou uma mulher com uma filha. Suas reclamações aumentaram. Carolina não sabia cozinhar, o apartamento estava sujo, ela não cuidava dele, o mais doloroso, ela não lhe dava um filho. "Você não é capaz de nada, nem mesmo de ter um segundo filho", lamentava. "Se eu tivesse um filho, teria algo pelo que viver e me desenvolver." Arthur também começou a implicar com Sheila, suas roupas eram inadequadas, ela estudava mal, tinha os amigos errados e não ajudava muito em casa. Uma vez, Sheila havia ficado feliz que Arthur seria seu padrasto, ela esperava amizade, apoio e um relacionamento caloroso, mas ele nunca aceitou. Sheila o irritava, e ele frequentemente repreendia sua esposa por estragar a filha e gastar muito dinheiro com ela. Ele parecia odiá-las. Quando bêbado, ele lançava uma torrente de insultos sobre elas, fazendo-as se sentirem inúteis e miseráveis com reprovações não merecidas e xingamentos dolorosos. À noite, Arthur mantinha sua esposa e filha acordadas falando alto ao telefone e ligando a TV no volume máximo. Sheila tinha escola pela manhã, e sua mãe tinha que trabalhar, mas Arthur não trabalhava há muito tempo. Nenhum empregador queria um bêbado irresponsável, ele podia dormir até a hora do almoço, despreocupado com os problemas daqueles próximos a ele. Sheila frequentemente pedia à sua mãe que se divorciasse de Arthur, mas parecia que ela ainda o amava. Além disso, onde elas poderiam ir? Elas não tinham outro lugar para ficar, e Arthur era o único dono do apartamento de 2 quartos. Ele frequentemente as lembrava disso durante suas explosões de embriaguez: "Vocês não são ninguém aqui, ninguém, entenderam? Então, não se exibam. Se me irritarem, vou expulsá-las." Sheila vivia com medo constante. Ela tinha medo de que fossem jogadas na rua ou que Arthur começasse um incêndio enquanto todos dormiam. Seus amigos, que ao longo dos anos se tornaram mais marginais e desagradáveis, também a assustavam. Quem mais socializaria com um bêbado desempregado? Mas o que mais preocupava Sheila era sua mãe, cuja saúde estava piorando. Ela frequentemente tinha dores de cabeça e pressão alta. Os médicos recomendaram um estilo de vida calmo, sem estresse, mas o comportamento de Arthur tornava a vida dela insuportável. A falta de dinheiro e a necessidade de trabalhar em vários turnos aumentavam seu estresse. Às vezes, sua mãe se sentia tão mal que ficava deitada no sofá, segurando as têmporas e chorando silenciosamente. Os médicos sugeriram tratamento hospitalar, mas sua mãe temia que a casa se transformasse em uma bagunça na sua ausência, e ela não podia deixar Sheila sozinha. Sheila terminou a escola e entrou na escola de enfermagem. Ela sabia que estudar muito era seu único caminho para uma vida livre e independente. Ela dedicou todo o seu tempo aos estudos e conseguiu entrar na faculdade de medicina. Após concluir seus estudos, Sheila conseguiu um emprego em uma clínica privada que pagava bem. Ela começou a economizar para uma futura casa, esperando conseguir um financiamento em alguns anos. Seus planos eram grandiosos, e a vida parecia agradável e bem planejada, mas tudo foi destruído por uma tragédia. A mãe de Sheila foi trabalhar naquela manhã, beijou a filha como de costume e desejou-lhe um bom dia. Sheila respondeu da mesma forma, enquanto na sala de estar, um Arthur bêbado roncava no chão.
Sheila falou com sua mãe em um sussurro para não acordá-lo, esperando que ela pudesse sair para o trabalho antes que ele acordasse. Na hora do almoço, Sheila recebeu uma ligação de uma das colegas de trabalho de sua mãe. Sheila conhecia muito bem. Sua mãe está doente, disse a mulher em uma voz preocupada. Levaram-na para o hospital. O coração de Sheila afundou. Não houve menção de algo fatal, mas com algum instinto interno, Sheila percebeu que nunca mais veria sua mãe. E assim foi. Quando Sheila correu para o hospital, foi recebida por uma enfermeira, e pelo olhar dela, a garota percebeu o pior. Sua mãe não foi salva, um derrame. Tudo depois disso foi um borrão, o funeral, que os colegas de trabalho de sua mãe ajudaram a organizar, as condolências intermináveis, e Arthur, que não parava de beber e não entendia muito. Os pensamentos sobre o futuro não preocupavam particularmente Sheila na época. Ela tentava compreender o que havia acontecido, e seu cérebro se recusava a aceitar. À noite, após o velório, Sheila e Arthur estavam sozinhos. Alguns amigos dele apareceram com uma garrafa, disfarçados de apoio a um amigo que havia perdido a esposa. Arthur desmaiou rapidamente, adormecendo no chão da cozinha. Os amigos continuaram sem ele. Sheila deitou-se na cama, segurando a blusa da mãe. O tecido ainda tinha o cheiro dela. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sheila. Um dos convidados de Arthur entrou silenciosamente no quarto dela e sentou-se na beirada da cama. Sheila olhou para ele surpresa, um rosto vermelho e flácido, olhos turvos e aquosos, e um sorriso estúpido nos lábios. "E você é uma verdadeira beleza", ele disse, examinando Sheila atentamente. Era um olhar pegajoso e desagradável, que parecia deixar marcas em sua pele. Ela queria lavá-las imediatamente. Sheila pediu ao homem que saísse, mas ele se aproximou e a envolveu com seus braços grossos e suados. Sheila percebeu que precisava correr. De alguma forma, encontrou forças, empurrou o homem bêbado e correu para a saída. Ele a perseguiu, mas suas pernas mal o sustentavam. Para a sorte de Sheila. "Onde você vai, sua tola? O que está com medo? Eu não vou te machucar, muito pelo contrário." Sheila correu para a rua em seu traje de luto. Felizmente, ela não havia trocado de roupa para o pijama. Ela não tinha forças para isso naquela noite terrível. Ao sair do apartamento, conseguiu pegar sua mochila do criado mudo, que continha algum dinheiro e documentos. Sheila ligou para sua amiga Renata e explicou a situação. "Venha para minha casa, você vai passar a noite aqui", declarou a garota com confiança. Sheila suspirou de alívio. Pelo menos ela tinha um lugar para ir e poderia pensar no que fazer a seguir. Na casa de Renata, Sheila se acalmou um pouco, recuperou os sentidos e percebeu que não voltaria para aquele apartamento novamente. Não, ela voltaria apenas uma vez, para pegar suas coisas, e só isso. Ela faria isso mais tarde, quando o medo tivesse passado. Viver com Arthur era impossível, ele estava bebendo, tornando-se mais agressivo e estranho, e tinha amigos horríveis. Simplesmente não era seguro ficar lá. Sheila tinha algumas economias, dinheiro que havia guardado para o pagamento inicial de um financiamento. Ela usou para alugar um apartamento. Renata ajudou a encontrar uma moradia adequada. Depois disso, a vida de Sheila melhorou um pouco: trabalho, um apartamento alugado, amigas e finais de semana no cinema ou em cafés. Sheila até gostava de sua nova vida, não mais acordando assustada à noite porque seu padrasto trouxe alguém para casa, não mais ouvindo seus insultos ou vendo seu rosto torcido e odioso. Ele, aliás, reagiu de forma bastante calma à mudança de Sheila. Já estava na hora, comentou ao ver sua enteada empacotando suas coisas apressadamente. "Você cresceu, não é mais uma garotinha, não vai se perder. Só não se esqueça de quem te criou e te ensinou. Me ajude, me visite e me dê um dinheirinho extra de vez em quando. Você me deve." Naturalmente, Sheila não visitou Arthur e certamente não o ajudou financeiramente. Ele havia feito da vida dela e de sua mãe um inferno. Ele vivia do dinheiro da esposa, a quem havia levado a um derrame. Sheila não queria ter nada a ver com ele.
Ela queria esquecê-lo completamente, mas como poderia? Especialmente porque Sheila sentia uma falta imensa de sua mãe. Em seu apartamento alugado, ela se perguntava por que ambas não haviam se mudado antes. Ela tinha dinheiro para pagar aluguel, talvez sua mãe ainda estivesse viva, porque o comportamento de Arthur havia sido uma constante fonte de estresse. Provavelmente foi isso que causou o derrame. Infelizmente, não podemos mudar o passado. A clínica privada onde Sheila trabalhava como enfermeira foi crescendo gradualmente até se tornar um centro médico completo, reformas luxuosas, interiores estilosos, o melhor equipamento médico e médicos renomados. O proprietário do negócio não era um profissional da área médica, mas fazia muito por sua empresa. O salário da equipe era excelente, pelos padrões da cidade. Sheila tinha o suficiente para pagar o aluguel, comprar comida boa e até mesmo algumas roupas bonitas, mas não muito caras. Então, algo aconteceu que Sheila não entendia. O proprietário anterior ou faliu ou contraiu dívidas, de qualquer forma, ele teve que vender o centro médico. Um novo proprietário assumiu, e rumores perturbadores começaram a circular entre a equipe. Uma nova vassoura sempre varre de forma diferente, disse a enfermeira-chefe de forma significativa. E se nos mandarem todos embora? Estou tão assustada. Sheila se preocupou. Bem, você é jovem e bonita, não tem nada a temer, mas eu, que estou quase aposentada, certamente serei demitida. Quem precisa de trabalhadores idosos, afinal? Sheila esperava que a enfermeira-chefe estivesse certa e que ela não fosse afetada, porque Sheila não podia se dar ao luxo de perder seu emprego. Ela não tinha ninguém e tinha que confiar apenas em si mesma. Infelizmente, a previsão se concretizou, mas não exatamente da forma esperada. O novo proprietário realmente começou a demitir os funcionários antigos, e Sheila também foi dispensada, apesar de ser jovem, bonita e uma boa trabalhadora. Foi um golpe para Sheila, algo inesperado, pois ela realmente esperava manter seu emprego. A jovem começou a monitorar anúncios de emprego, mas nenhum dos empregos disponíveis a satisfazia. O salário médio para uma enfermeira na cidade era baixo, apenas clínicas privadas pagavam bem, e trabalhar em um hospital público mal cobriria o aluguel e a comida do mês, mesmo com as necessidades modestas de Sheila. Ela estava perto do desespero. O aluguel estava vencido, e ela não tinha dinheiro. O proprietário do apartamento lhe deu algumas semanas, apenas algumas semanas, e ela estaria na rua. Renata, a mesma amiga que havia ajudado Sheila anos atrás, ajudou novamente. Por que você está tão obcecada em ser enfermeira? O que mais eu posso fazer? Sheila respondeu, gesticulando. Há muitos outros trabalhos para pessoas com a sua formação. Como o quê? Bem, por exemplo, aqui. Renata pegou um jornal dobrado de sua bolsa. Fazia muito tempo que Sheila não via um jornal de verdade. Esta edição consistia inteiramente de anúncios de emprego. O que é isso? Eu tenho olhado as vagas de emprego no meu tempo livre, explicou Renata. Até destaquei um anúncio que você deve prestar atenção. Estude com cuidado, acho que você encontrará algo. Sheila pegou o jornal e leu os anúncios circulados. Todos eram para vagas de cuidadoras, com preferência para quem tivesse formação médica. Sheila sorriu. Como ela não havia pensado nisso antes? No dia seguinte, ela começou a ligar para os potenciais empregadores. Alguns já haviam encontrado uma cuidadora, outros ofereciam pagamento muito baixo e alguns precisavam de um assistente masculino, pois o paciente precisava ser carregado para o banheiro. Sheila quase perdeu a esperança, mas finalmente encontrou uma opção adequada. Foi convidada para uma entrevista. Algumas horas após a ligação tranquilizadora, Sheila estava em frente a uma mansão luxuosa. Uma família obviamente rica vivia ali. Sheila até hesitou. Uma família assim contrataria ela, uma garota simples? Uma mulher em um vestido azul rigoroso, com uma expressão impenetrável, a recebeu e a acompanhou para dentro. Sheila sentiu-se tonta, tamanha amplitude, tanto luxo, ela só havia visto interiores assim em programas de TV sobre os ricos. Sente-se, disse a mulher de vestido azul, e Sheila se sentou humildemente no sofá macio.
Logo, um homem na casa dos 50 anos desceu a ampla escada. Ele cumprimentou Sheila e sentou-se à sua frente. Seus olhos cinzentos e atentos a examinaram. Você é tão jovem, ele disse. Você consegue lidar com isso? Eu tenho experiência com pacientes difíceis. Trabalhei como enfermeira em um hospital por vários anos, respondeu Sheila, e a conversa continuou de forma profissional. O homem de olhos cinzentos estava interessado na educação, experiência e habilidades de Sheila. Ela respondeu honestamente e diretamente, e ela pôde perceber pela expressão dele que estava satisfeito com suas respostas. Bem, pelo que vejo, você parece ser uma boa opção para nós. Você tem alguma pergunta? Sheila tinha perguntas, é claro. Ela já sabia o salário que poderia receber, o qual havia sido informado por telefone, e estava mais do que satisfeita com o valor, pois era até mais do que ela ganhava no hospital. No entanto, Sheila estava genuinamente interessada em saber mais sobre seu novo empregador. O Sr. Barros quase nunca sai da cama, começou o homem. Ele tem um diagnóstico sério e nada pode ser feito, mesmo com suas conexões e dinheiro. Ele está lentamente perdendo as forças. Ele precisa de alguém para ajudá-lo durante o dia, dar-lhe remédios, ajustar seus travesseiros, ouvi-lo e entretê-lo com histórias. Vejo que você é uma pessoa aberta e gentil, e é disso que precisamos. Seu diploma médico é perfeito, pois o Sr. Barros às vezes precisa de injeções. Você consegue lidar com isso? Claro, respondeu Sheila imediatamente. Então, o homem de olhos cinzentos a levou para conhecer seu empregador. O Sr. Barros estava deitado em um quarto espaçoso e iluminado. Havia um leve odor de medicamentos, mas, no geral, o ar era fresco e agradável. Geralmente, nos quartos de pessoas gravemente doentes, há um cheiro pesado e repulsivo, mas ali era diferente. Sheila gostou muito. O Sr. Barros era um homem magro e pálido, com cabelos escuros e curtos e olhos castanhos quase negros e inteligentes. Aqui, Sr. Barros, encontrei uma enfermeira para o dia. Meu nome é Sheila. Como está o senhor? Disse Sheila. O Sr. Barros olhou para ela com uma expressão calorosa e amigável, e até conseguiu sorrir. Prazer em conhecê-la. Estou bem e tentarei não lhe dar muito trabalho. Sheila ficou surpresa. Ela esperava ajudar um homem caprichoso, que exigiria o impossível e a repreenderia a cada momento. Estava pronta para suportar isso pelo dinheiro, pois não tinha outra opção, mas essas palavras gentis a desconcertaram. Talvez o Sr. Barros mostrasse sua verdadeira personalidade mais tarde, no entanto, o Sr. Barros se revelou um homem agradável, respeitável, inteligente e respeitoso. Com os empregados da casa, que eram muitos, ele era impecavelmente educado e não ofendia ninguém, independentemente de seus salários. Essas pessoas retribuíam com carinho e respeito. O Sr. Barros também estava ciente dos problemas de seus subordinados. Por exemplo, ele ajudou a obter medicamentos caros para o filho da empregada, arranjou uma internação hospitalar para a mãe do jardineiro, pagou a viagem da filha do cozinheiro para um acampamento e encontrou uma clínica para o filho do gerente, o mesmo homem de olhos cinzentos que havia recebido Sheila em seu primeiro dia. O garoto sofria de dependência e estava literalmente morrendo. O Sr. Barros deu-lhe uma chance de ter uma vida feliz. Ele tinha dinheiro e conexões e as usava para fazer os outros felizes. Sheila e o Sr. Barros rapidamente se tornaram amigos. Após ouvir a história da jovem enfermeira, ele a respeitava muito. Você é uma garota forte, ele disse. Outra pessoa no seu lugar teria desmoronado. Muitos começam a beber, a sair e a viver de forma irresponsável, mas você se manteve firme. Você tem um núcleo forte. Sheila ficou contente com esse elogio. Eles passavam muito tempo juntos. O Sr. Barros raramente se levantava e frequentemente precisava de ajuda. Sua natureza sociável não tolerava a solidão, e, apesar de sua doença, ele ainda gostava de conversar e preferia estar cercado de pessoas. Ele constantemente recebia visitas de ex-colegas, amigos e parentes. Os empregados da casa também estavam sempre por perto. Sheila também se tornou amiga do bondoso e amigável Sr. Barros.
Pelo médico que o visitava quase diariamente, Sheila soube do diagnóstico dele. Não havia chance de recuperação, o que parecia doloroso e injusto. Um homem tão bom, nem tão velho, irradiava calor e bondade. Todos ao seu redor se sentiam bem, calmos e felizes, mas seu destino era tão cruel. Sheila conversava muito com o Sr. Barros, e os empregados da casa também compartilhavam histórias sobre ele, sempre falando dele de forma elogiosa. O Sr. Barros vinha de uma família pobre de uma pequena cidade. Desde criança, ele demonstrava talento em várias ciências, então, após se formar na escola da vila, mudou-se para a cidade e entrou em uma faculdade prestigiada, onde formavam engenheiros de aviação. Ele estudava e trabalhava meio período em um escritório de design. A ideia de criar sua própria empresa de manufatura surgiu nessa época. Após se formar na universidade, conseguiu um emprego em uma fábrica, mas nunca esqueceu seu sonho. Ele economizou dinheiro, fez conexões e reuniu informações. Finalmente, o momento feliz chegou. O Sr. Barros encontrou uma empresa que fabricava dispositivos especiais para pequenos aviões usados na agricultura. No início, foi difícil, ele acumulou dívidas rapidamente, suas economias se esgotaram, e ele quase decidiu que não daria certo quando a sorte sorriu. A recém-fundada empresa recebeu seu primeiro grande pedido, que a equipe completou com excelência, e tudo decolou a partir daí. Um cliente importante deu-lhes boa publicidade nos círculos certos, levando a uma enxurrada de pedidos. A empresa cresceu, se fortaleceu e se desenvolveu, logo se tornando uma empresa de grande porte, com lucros correspondentes. O Sr. Barros estava namorando uma garota por quem era apaixonado desde os dias de universidade, Diana. Eles se conheceram uma vez em uma festa estudantil. O Sr. Barros imediatamente percebeu que estava apaixonado, mas Diana tinha dúvidas. Ela era bonita, com cabelos longos e cor de mel, grandes olhos azuis e uma figura deslumbrante. Muitos rapazes estavam interessados nela naquela época, e tal variedade a confundia. Diana gostava do Sr. Barros, e ele era gentil, confiável e genuíno, mas ela queria uma vida bonita e achava que sua aparência merecia isso. No entanto, o Sr. Barros não era rico naquela época. Porém, quando seu negócio começou a prosperar, o destino os reuniu novamente. Ambos decidiram que seu encontro não era acidental e se tornaram um casal. O Sr. Barros sentiu-se verdadeiramente feliz, ele tinha dinheiro, um negócio favorito e Diana ao seu lado. Ela era gentil, amorosa e compreensiva. Naquela época, ela podia apreciar as qualidades do Sr. Barros, tendo aprendido com erros do passado. Logo, o Sr. Barros pôde comprar uma casa enorme em um bairro de elite. Eles presumiram que teriam filhos em breve e que haveria espaço suficiente para mais de um bebê. O Sr. Barros e Diana sonhavam em ter muitos filhos. No entanto, esses planos não se concretizaram. Ano após ano se passava, e o tão esperado filho nunca chegava. Um dia, Diana disse a alguém que havia interrompido uma gravidez anos atrás. Ela se culpava e até sugeriu que o Sr. Barros a deixasse para encontrar uma esposa normal, sem esse passado. Claro que ele não queria pensar nisso. Eles passaram muitos anos visitando médicos, mas nada ajudou, e injeções caras e técnicas inovadoras foram em vão. Felizmente para o Sr. Barros, ele tinha seu próprio negócio, e o trabalho ocupava muito de seu tempo e exigia total dedicação, então ele tinha algo com que se ocupar. Mas Diana passou de uma esposa alegre e gentil para uma pessoa sofrida, culpando a todos e a tudo por sua infelicidade ou falta de empatia. Ela se fixou na maternidade inatingível, não conseguia encontrar paz e ficou com raiva do Sr. Barros por ele passar tanto tempo no trabalho e não sofrer o suficiente com ela. O Sr. Barros sugeriu que sua esposa se juntasse a uma organização voluntária, já que ela queria tanto ter um filho. Essas pessoas visitavam orfanatos e ajudavam órfãos. Ele até patrocinou alguns orfanatos, esperando que Diana os visitasse e descobrisse do que precisavam. Inicialmente, Diana parecia entusiasmada, mas não durou muito. As crianças, muitas vezes mal educadas, barulhentas ou até mesmo doentes, a repeliam. Ela não queria vê-las, então rapidamente se afastou e se imergiu novamente em seu próprio sofrimento. O Sr. Barros continuou a ajudar os orfanatos sozinho. Ele gostava de ver a gratidão da equipe e sentir que estava tornando os órfãos um pouco mais felizes.
Afinal, é para isso que nos é dada a força e a oportunidade, para apoiar os que são mais fracos. Diana e o Sr. Barros se distanciaram muito. Eles não se entendiam e frequentemente brigavam. Diana acusava o Sr. Barros de ser indiferente e frio, embora essas acusações fossem injustas. O Sr. Barros sentia falta da antiga Diana, das conversas de coração para coração, e do calor e da ternura que antes existiam entre eles. Então, ela apareceu na vida dele, uma jovem mulher, modesta, quieta, incrivelmente bonita e tocante, e muito sincera. Isso foi o que finalmente cativou o Sr. Barros. Ele raramente conhecia pessoas assim. Mariana trabalhava em uma fábrica que produzia uniformes para a empresa dele. Um dia, o Sr. Barros foi ao diretor da fábrica a negócios e, acidentalmente, encontrou Mariana no corredor. Foi como um raio. À primeira vista, Mariana não parecia especial, maquiagem mínima e um vestido modesto que escondia as vantagens de sua figura graciosa, mas o Sr. Barros não conseguia desviar o olhar de seus olhos radiantes, gentis e atraentes. Ele reuniu coragem para conhecê-la e descobriu seu nome. Eles conversaram casualmente, e ele sentiu calor e simpatia vindos de Mariana. O Sr. Barros fez algo desonesto, escondeu de Mariana que era casado. Caso contrário, ela nunca teria aceitado se encontrar com ele. Ele não pensou no futuro naquele momento. A verdade eventualmente viria à tona, e ele não se preocupava com os sentimentos de Diana, parecia-lhe que já eram estranhos há muito tempo. Com Mariana era diferente, ela envolveu o Sr. Barros com carinho, como um cobertor quente. Em troca, ele cuidava dela, comprava-lhe roupas bonitas, a apoiava moralmente e até ajudou a conseguir um aumento salarial. Mariana ficava envergonhada com os presentes caros, mas claramente apreciava o cuidado do Sr. Barros. Mariana tinha um passado complicado, cresceu em um orfanato, não conheceu o amor de uma família e aceitou agradecida a corte do Sr. Barros. Na época em que o Sr. Barros admitiu que era casado, eles já estavam namorando há alguns meses. Seus belos olhos azuis refletiram dor e desespero. Ela olhou para o Sr. Barros como se ele fosse uma grande decepção. Minha esposa e eu somos estranhos há muito tempo. Ela não me entende, e eu não a entendo. Vamos nos divorciar, disse o Sr. Barros, percebendo como suas palavras soavam banais, típicas desculpas de um marido infiel. Mariana o deixou, não apenas porque ele era casado, mas porque ele a havia enganado por tanto tempo. O Sr. Barros não sabia onde Mariana morava, mas ele a esperava à noite, na saída da fábrica, confessava seu amor e implorava para que ela voltasse. Um dia, Mariana pediu-lhe sem emoção para não incomodá-la mais. Eu tenho um namorado, e ele é honesto comigo e solteiro. Estamos falando sério, então, por favor, não me incomode mais. O olhar de Mariana era frio, sua voz dura. O Sr. Barros provavelmente não teria desistido dela, mas então ficou claro que Diana estava esperando um filho, um evento tão aguardado que ninguém mais esperava. Outro tratamento de fertilização in vitro em uma clínica da capital resultou nisso. Diana parecia estar voando pela casa com asas, suas queixas intermináveis e sofrimento incessante desapareceram, seus olhos agora brilhavam de felicidade. Ela precisava da proteção e do apoio do marido, então o Sr. Barros decidiu deixar Mariana, especialmente porque ele tinha um filho a caminho que precisaria de um pai. Seu coração doía, algum instinto interno lhe dizia que estava perdendo algo crucial, algo que não poderia ser recuperado. O Sr. Barros ansiava pelo toque de Mariana, por seus olhos, mas as novas circunstâncias ditavam uma nova linha de comportamento. O Sr. Barros ficou com sua família. A gravidez de Diana foi difícil, e ela foi internada para preservá-la. Ambos os cônjuges estavam constantemente ansiosos pelo bebê. Será que conseguiriam levá-lo a termo? Outra chance de se tornarem pais parecia improvável. Henrique nasceu prematuramente, mas era bastante viável. O bebê teve que passar alguns meses no hospital, mas depois houve uma alta solene, com muitos convidados, animadores, um enorme bolo e cestas de flores. Diana se sentiu verdadeiramente feliz. O Sr. Barros viu isso e ficou feliz por ela. Ele também se orgulhava de se tornar pai.
Ele tinha um filho, um futuro assistente, o sucessor da empresa, e um melhor amigo. O novo papel e as emoções associadas a ele quase apagaram os pensamentos sobre Mariana da mente do Sr. Barros. E então havia muito trabalho. Apenas ocasionalmente ele sonhava com os belos olhos azuis de Mariana, claros e transparentes como um lago de montanha, e então seu coração se apertava de saudade dela. O Sr. Barros às vezes ia à fábrica onde Mariana trabalhava para tratar de assuntos comerciais. Ele olhava ao redor cuidadosamente, na esperança de vê-la, mas ela não estava em lugar algum. Talvez ela tivesse se demitido e arranjado um novo emprego, mas ele não tentou descobrir especificamente. Era melhor esquecer Mariana. Ele tinha um filho agora, e ela tinha um namorado, como ela mesma lhe dissera. Então, qual era o ponto de tudo isso? Por que estou lhe contando essa história? Perguntou o Sr. Barros, olhando para Sheila, que estava em silêncio. Veja, se você encontrar o amor, o verdadeiro amor, nunca o troque por nada. Lute por ele até o fim. Só assim, nos seus últimos anos, você perceberá que fez tudo certo nesta vida. Sempre há uma maneira de arranjar tudo para garantir que você não perca sua felicidade e não deixe os outros infelizes. Acho que você é jovem demais para entender o que quero dizer. Sheila talvez não tenha compreendido completamente o sábio empregador, mas ela sentiu sua saudade por Mariana. Uau, eles se conheceram por apenas 2 meses, e ele a lembra por toda a vida. Mesmo agora, estando gravemente doente, ele se arrepende de tê-la perdido. Então, esse é o sentimento. Sheila de repente percebeu que sonhava em um dia amar alguém tanto assim. O pequeno Henrique era a luz na janela para os pais expectantes, a maravilha das maravilhas, o príncipe herdeiro. Não é preciso dizer que o bebê foi mimado, coberto de brinquedos caros e envolto em cuidados. Tanto a mãe quanto o pai pareciam viver em função desse lindo menino. O Sr. Barros tinha muitos planos para o filho. Ele o via como um jovem inteligente, forte, esperto, mas também bondoso e compassivo. Mas Henrique cresceu como frequentemente acontece, de forma diferente do que os pais imaginavam, mimado, caprichoso, egoísta. Pronunciando esses epítetos apenas sobre seu filho, o Sr. Barros balançava a cabeça. Minha culpa, minha culpa. Trabalhei muito, me convenci de que era para o bem dele e de seu futuro. Queria deixar para ele um império para desenvolver e fortalecer, mas não deu certo. No início, tudo estava indo bem. Diana zelava pelo desenvolvimento do bebê, fábulas infantis, cursos de leitura rápida para pré-escolares, matemática mental, preparação escolar com professores universitários e admissão na escola mais prestigiada da cidade. Aqui, o Sr. Barros teve que usar suas conexões. Apesar dos esforços dos tutores, Henrique não conseguiu as notas mínimas necessárias para entrar por mérito próprio. Então, o pai influente frequentemente teve que usar seu poder e importância para apoiar seu filho. Ele não gostava disso, parecia errado, mas Diana sempre convencia o marido de que ele precisava promover o único descendente deles de qualquer maneira. Diana amava Henrique. Todas as mães amam seus filhos, mas no caso de Diana, isso se transformou em algo quase patológico. Ela perdoava tudo, organizava sua vida para que ele não enfrentasse dificuldades e não ficasse chateado desnecessariamente. Henrique era tão sensível às falhas, chorando, sofrendo e tendo longas dores de cabeça depois. Claro que, em tais condições, o garoto não poderia crescer de outra forma. Ele acreditava que o mundo todo girava em torno dele e sabia que, se queixasse à mãe ou fizesse uma cara triste, ela faria o que fosse necessário. O Sr. Barros não concordava com esses métodos de educação. Ele tentava argumentar com sua esposa, mas você não sabe como criar filhos. E eu li muita literatura sobre o assunto. É assim que se criam indivíduos livres, confiantes e felizes. Você não tem ideia de quantos traumas todos nós carregamos desde a infância. Eles nos impedem de avançar na vida, cortam nossas asas. Isso não acontecerá com Henrique. Se o Sr. Barros continuasse a insistir, Diana usaria argumentos de ferro. Você está sempre no trabalho, não aparece em casa, não está particularmente interessado na criança. Você não sabe do que ele gosta, do que ele vive. Aqui, o Sr. Barros se calava, desistia, porque Diana estava certa.
Ele passava muito tempo no trabalho e não tinha ideia de como criar crianças. Sua esposa, é claro, tinha um entendimento muito melhor do assunto. Quando chegou a hora da universidade, ficou claro que o conhecimento de Henrique não era suficiente nem para a nota mínima exigida para um curso pago. Isso foi surpreendente, considerando que ele frequentou uma escola prestigiada. As notas de Henrique sempre foram excelentes, então o Sr. Barros ficou chocado com esse resultado. Ele acreditava que o conhecimento do filho era suficiente. Sim, Henrique era imaturo, dependente e caprichoso, mas era diligente e inteligente em seus estudos. Mas, acabou que Diana estava resolvendo as questões acadêmicas do filho subornando os professores para garantir que Henrique recebesse boas notas. O Sr. Barros ficou angustiado. Ele percebeu que havia sido um erro se distanciar da educação do filho. Enquanto isso, Henrique se tornou estudante de design na faculdade local, escolhendo seu próprio campo, embora aspirasse estudar em universidades prestigiadas. O Sr. Barros sabia que seu filho despreparado precisava de supervisão parental próxima. Henrique estudou na faculdade local por alguns meses e depois desapareceu, levando uma quantia substancial de dinheiro do cofre. Diana ficou desesperada, constantemente tomando sedativos. Surpreendentemente, o Sr. Barros sentiu uma sensação de alívio. Finalmente, seu filho havia tomado uma atitude decisiva e corajosa. Ele presumiu que Henrique havia ido para a capital para perseguir seus sonhos e tentar encontrar seu próprio caminho. Mesmo que falhasse, a tentativa em si valeria a pena. Mais tarde, foi confirmado que Henrique realmente havia ido para a capital. Ele não estudava nem trabalhava lá. Desperdiçava o dinheiro do pai, navegando na internet, procurando cursos de design, começando e abandonando-os assim que ficavam chatos ou difíceis. Quando o dinheiro acabou, Henrique ligou pedindo uma transferência. Diana, é claro, atendeu ao pedido, disposta a fazer qualquer coisa para manter o favor do filho. O Sr. Barros, se tivesse sido consultado, teria agido de forma diferente. Ele não teria dado dinheiro ao filho audacioso, forçando-o a voltar para casa ou ganhar seu próprio sustento. Mas discutir com Diana sobre Henrique era inútil. E se ele passar fome sem dinheiro? E se ele recorrer ao crime para conseguir dinheiro e acabar em apuros? Como poderíamos viver sabendo que foi nossa culpa por não ajudar nosso querido em um momento difícil? Henrique permaneceu na capital, totalmente sustentado pelo pai. Ele ligava para os pais apenas quando precisava de dinheiro, falando sobre sua vida de forma breve e relutante, como se essas conversas fossem um fardo. Henrique tentou várias áreas, trabalhou como modelo fotográfico, tocou em uma banda de rock, tentou abrir um negócio com o dinheiro do pai e se aventurou na psicologia, mas nunca teve sucesso. O Sr. Barros entendeu o porquê. Henrique não estava acostumado a trabalhar duro, cresceu em condições confortáveis, desconhecendo como enfrentar dificuldades. Ele preferia uma vida fácil e agradável. Foi assim que viveu: boates, lindas garotas atraídas pelo seu dinheiro, ou melhor, pelo dinheiro do pai, amigos e companheiros divertidos que adoravam viver às custas dos outros. Henrique teve alguns encontros com a polícia, e o Sr. Barros conseguiu tirá-lo de encrenca todas as vezes, mas isso lhe custou muito estresse, esforço e dinheiro. Então, Diana adoeceu. O Sr. Barros suspeitava que os nervos eram a causa. Ela estava angustiada com o filho. Ela sonhava que Henrique se casaria, se tornaria um homem de família exemplar e seria a mão direita do pai. Sua condição cardíaca, que estava adormecida desde o nascimento, tornou-se mais aguda e começou a progredir. Diana sabia sobre sua condição, mas nunca a havia incomodado antes. Agora, começou a piorar. Diana enfraqueceu rapidamente, estava constantemente em hospitais e passou por várias cirurgias. Durante uma delas, ela não sobreviveu. Seu corpo enfraquecido não suportou outra intervenção. O Sr. Barros sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Todos esses anos, ele sabia que tinha uma esposa confiável, que precisava de sua proteção e cuidado, e ao mesmo tempo lhe dava força e motivação para conquistar novas alturas. Após a partida de sua esposa, o Sr. Barros se sentiu completamente sozinho. Sim, ele tinha um filho, mas Henrique havia crescido e se tornado um estranho.
O Sr. Barros nem sabia sobre o que conversar com ele ou como apoiá-lo em seu luto. Henrique também ficou abalado com a morte da mãe. Diana era a pessoa mais querida para ele. O jovem parecia perdido. O Sr. Barros até sentiu pena dele. Pela primeira vez, viu seu filho tão fraco e inseguro. No entanto, Henrique rapidamente recuperou a compostura e voltou para a capital. Ele achava a cidade natal monótona e apertada. Os pedidos de transferência de dinheiro continuaram, mas agora Henrique os direcionava diretamente ao pai, às vezes nem agradecendo, achando que era algo que deveria ser assim. O Sr. Barros transferia as quantias que o filho pedia, provavelmente em memória de Diana. Com o passar dos anos, nada mudou. Henrique ainda vivia sua vida na capital. Ele se tornou pai, mas não vivia com a mãe da criança e não mantinha contato com ela. Henrique estava desempregado, então não havia como cobrar pensão alimentícia dele. A mulher não registrou Henrique como pai, e o Sr. Barros. Ele queria ver seu neto e participar da vida dele, mas nem sabia de sua existência no início. Descobriu sobre o menino por acaso e não tinha ideia de onde procurá-lo. Henrique, é claro, não confessou e respondeu a todas as perguntas dizendo que era um assunto pessoal e que seu pai não deveria interferir. Então, o Sr. Barros adoeceu. O diagnóstico foi desanimador, mas ele lutou e permaneceu em pé por muito tempo, apesar das previsões muito mais pessimistas dos médicos. No entanto, a doença cobrou seu preço e eventualmente o derrubou. Henrique, periodicamente, vinha da capital para visitar o pai. Sheila o via, bonito, elegante, estiloso e bem vestido, de queixo firme, maçãs do rosto marcantes e sobrancelhas grossas, um galã típico de novela. Não é de se admirar que ele tivesse muitas garotas. Elas sempre prestavam atenção nele. Durante essas visitas, Sheila percebeu algo que a deixou inquieta. Ela precisava testar suas suspeitas. Durante o tempo que passou naquela bela casa, o Sr. Barros se tornou familiar para Sheila, mas as visitas de Henrique eram prejudiciais à saúde e ao humor do Sr. Barros. Sim, o homem idoso já estava acamado, mas continuava alegre, aberto à comunicação e frequentemente recebia amigos. Após as visitas de Henrique, ele se tornava outra pessoa, olhar apagado, rosto pálido, completa apatia. Algum tempo se passava, e o velho Sr. Barros retornava, até que Henrique aparecia novamente em sua casa. Um padrão muito estranho. Henrique. Havia algo desagradável nele, um olhar altivo. Ele olhava através das pessoas, considerando indigno cumprimentá-las. Uma pessoa repulsiva, apesar de sua aparência muito favorável. Sheila estava quase certa de que Henrique estava envenenando seu pai. Ela havia visto algo semelhante em uma série de TV, onde o herdeiro envenenava um parente para herdar a fortuna. E Henrique, julgando por sua aparência e pelas histórias do Sr. Barros e dos empregados da casa, parecia capaz de fazer algo assim. Ele parecia disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro. Então, Sheila tomou uma decisão. Ela comprou uma câmera barata, assistiu a alguns vídeos sobre como instalá-la e deixou a câmera no quarto do Sr. Barros. Sheila sabia que em breve o filho dele viria, e ela queria ver por si mesma o que estava acontecendo. Se suas suspeitas fossem confirmadas, se Henrique estivesse colocando algo na água ou na comida do pai, ela iria à polícia. Finalmente, o dia chegou. Henrique chegou à casa do pai. Ele passou por Sheila sem nem olhar para ela. Ela já estava acostumada com esse tratamento desdenhoso. Logo, suas suspeitas seriam confirmadas ou desmentidas. Qualquer coisa seria melhor do que não saber. Sheila foi para a sala dos empregados, que estava vazia. Ela pegou seu telefone e exibiu a imagem do quarto do Sr. Barros. A qualidade era excelente, ela via cada detalhe e ouvia cada som. Isso era bom. Como você está se sentindo? Perguntou Henrique, sentando-se ao lado da cama do pai. Você está com uma boa aparência. Estou bem, Henrique. E você? Melhor do que nunca. Nosso caso, como está indo, pai? Henrique olhou para ele com reprovação. Você sabe que é inútil, mas os detetives ainda estão procurando.
Eles estão? Perguntou o Sr. Barros. Sim, respondeu Henrique, acenando com a cabeça. Você gasta muito dinheiro com eles, mas até eles acham que é uma perda de tempo e dinheiro. Aquela garota, sua filha, ela provavelmente nem existiu. Você a inventou. O Sr. Barros balançou a cabeça e pediu a Henrique que pegasse uma fotografia de sua filha. Sheila não entendeu nada. O Sr. Barros só tinha um filho, Henrique. De que filha ele estava falando? Henrique obedeceu, pegou uma foto em formato A4 de uma pasta e a entregou ao pai. Ela existe, disse o Sr. Barros, olhando carinhosamente para a foto. Ela é minha filha, a criança da mulher com quem você traiu minha mãe. Ela está morta, talvez ela fosse sua filha, talvez não. Continue procurando. Você está louco, disse Henrique, olhando para o pai com raiva e ódio. Você não aceita o óbvio. Eu sei porque você está tão ansioso para encontrar essa filha mítica, que ou morreu quando criança ou nunca existiu. Você está apenas decepcionado comigo e acha que ela se sairá melhor. O Sr. Barros ficou pálido, seu rosto perdeu a cor. As palavras de seu filho causaram-lhe dor física. Sheila percebeu que Henrique não estava envenenando seu pai, ele o estava matando com palavras e más notícias. O Sr. Barros estava procurando por sua filha. Henrique parecia estar ajudando, mas não estava realmente ajudando. Pai e filho conversaram mais. O Sr. Barros prometeu transferir uma grande quantia de dinheiro para Henrique, parte para os detetives e parte pelos esforços de Henrique. A busca pela filha desaparecida agora era responsabilidade de Henrique, por quem ele recebia um salário. Isso foi o que Sheila entendeu da conversa deles. Henrique foi embora, e só então Sheila entrou no quarto do Sr. Barros. Ele estava dormindo ou em um estado de devaneio, como de costume após as visitas de Henrique. Sua pele estava pálida, e havia olheiras escuras ao redor dos olhos. Falar com Henrique o drenava, o rapaz não poupava os sentimentos do pai e parecia tornar as coisas mais dolorosas para ele. Nas mãos do Sr. Barros estava a foto. Henrique havia deixado ou esquecido de levá-la. A foto estava virada para baixo. Sheila não resistiu à curiosidade. Ela pegou das mãos adormecidas do Sr. Barros e ficou perplexa. Na foto, ela via uma jovem mulher, bonita e sorridente, segurando uma criança pequena. Era a mãe de Sheila e ela mesma. A garota sentiu-se tonta, sua visão escureceu. Sheila não ousou falar com o Sr. Barros sobre isso por muito tempo. Primeiro, ele estava mal e não estava preparado para tal choque. Depois, Sheila simplesmente teve medo. Não só o assunto era sensível, mas ela teria que confessar que estava espionando o Sr. Barros e Henrique, ouvindo suas conversas e vendo aquela fotografia. Ela havia invadido coisas que não pareciam ser da sua conta. Primeiro, o fato de que essas questões fossem de Sheila foi revelado após sua intrusão pouco tática. Foi um acidente. O Sr. Barros estava prestes a ser transferido para um hospital para um exame anual completo. Ele ficaria fora por pelo menos um mês, então Sheila não pôde adiar uma conversa importante por mais tempo. Sheila entrou no quarto do homem, segurando uma foto que estava no álbum de fotos da família dela e de sua mãe por muitos anos. Sheila lembrava bem da foto da sua infância. Era fascinante ver sua mãe tão jovem e ela mesma tão pequena. Sr. Barros, preciso ter uma conversa séria com o senhor. Olhe para isso, disse Sheila, entregando ao homem idoso a foto. Eu sei que o senhor tem uma igual. É estranho e surpreendente. Por favor, me diga onde conseguiu essa foto. A expressão do Sr. Barros mudou. Ele olhou cuidadosamente para o rosto de Sheila, como se estivesse tentando ler algo nele. Não pode ser, mas era óbvio desde o início. Você, sua aparência, poderia realmente ser você? Explique-me, eu não entendo nada. Você teve uma filha? Onde conseguiu essa foto? Eu tenho a mesma foto. Esta foto me foi enviada pela melhor mulher do mundo. Ela foi provavelmente a única que eu realmente amei. Foi um sentimento maravilhoso, mas não estávamos destinados a ficar juntos, como acabou. Esta é Mariana.
Eu te contei sobre ela, lembra? Sheila ficou surpresa. Mariana, essa era a mãe de Sheila, a mesma mulher sobre a qual o Sr. Barros havia falado uma vez. Ele a conheceu na fábrica e a viu por vários meses. Ele finalmente perdeu a cabeça por ela. Ele já havia feito planos grandiosos, sabia que não seria fácil, mas ainda estava decidido a se separar de Diana e, em seguida, propor casamento àquela que o fazia tão feliz. Mas não era para ser. Cerca de 1 ano e meio depois, Henrique já havia nascido. Ele se tornou o centro do universo para Diana e, para mim, também. Então, essa carta chegou, sem remetente. Ela continha uma fotografia, a mesma que você está segurando agora, Mariana e uma adorável menininha. Ela escreveu que havia dado à luz minha filha e queria que eu soubesse. Ela queria que eu soubesse que nosso amor não se dissolveu em nada, que teve uma continuação, uma criança maravilhosa. Mariana também escreveu que estava casada e morava em outra cidade com o marido. Ela me pediu para não procurá-la. A única coisa que ela queria era que eu soubesse sobre você, sobre sua existência. O Sr. Barros, é claro, tentou encontrar Mariana, mas ela realmente havia deixado a cidade. Onde e com quem, ela não contou a ninguém. Ela pediu demissão, pegou a filha e se foi. Mamãe costumava me dizer que tentou construir uma família com um homem, e eles foram embora por alguns anos. Depois, mamãe terminou com ele e nós voltamos, disse Sheila. Se eu soubesse... O Sr. Barros olhou atentamente para Sheila. Se você é filha de Mariana, então ela se foi. Você me contou sobre sua vida, eu me lembro de tudo. Sim, minha mãe se foi, e eu tinha tanto para contar a ela, disse Sheila. O Sr. Barros balançou a cabeça tristemente e continuou a história. Eu queria ao menos encontrá-la antes de morrer e dar-lhe apoio, fazer algo por ela. Então, contratei detetives. Quero dizer, Henrique. Eu contei tudo a ele e o coloquei no comando da investigação. Eu não conseguia fazer isso sozinho. Consegui descobrir algo. Mariana realmente teve uma filha, mas ela estava morta. Eu não acreditei nisso, e os documentos pareciam falsos, mas alguém queria encobrir os rastros. Pedi a Henrique que continuasse investigando, mas foi inútil. As más notícias estavam me atingindo ultimamente. O tempo estava se esgotando, e as chances de encontrar minha filha estavam ficando menores. Mas o destino teve piedade, você me encontrou. E Henrique, não acho que ele estava realmente procurando, ele apenas estava pegando o dinheiro que eu lhe dei para os detetives. Eu não sou bobo, sei que ele tem medo da herança, tem medo de ter que compartilhá-la com sua irmã, com você. Eu nem sei o que dizer, disse Sheila, seus olhos cheios de confusão. Sua mente estava girando com o que havia acabado de ouvir, mas em algum lugar dentro dela, ela sentia calor. Um calor que se espalhava por todo o seu corpo. Ela tinha um pai, e um pai tão forte, bondoso e sábio. É inacreditável. Temos tanto para recuperar enquanto ainda é possível. O Sr. Barros sorriu calorosamente para Sheila. Faremos o nosso melhor. E Henrique, ele ficará até feliz quando perceber tudo. Você consegue imaginar? Henrique sempre sonhou em ter uma irmã. Quando era pequeno, ele nos pedia uma irmã, mas depois parou, é claro, à medida que crescia. Acho que Henrique ficará feliz. O Sr. Barros estendeu a mão e apertou firmemente a palma de Sheila. A garota sorriu. De repente, sentiu como se asas crescessem em suas costas. Ela não estava mais sozinha. Agora, ela tinha uma família. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!